Lindos de bonitos, sei que vocês estavam com saudadezinha de estudar ciências, que foi uma semana complicada, cheia de dever para fazer, por conta do simulado, mas lá vamos nós para mais uma aulinha de ciências. E não adianta vocês reclamarem, eu sei que a aula de ciência é a mais legal de todas, ok? E não tem discussão não, é a mais legal de todas, acabou. E agora a gente vai falar o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre fungos. Olha só que legal. Olhando pra imagem aí, vocês sabiam que um cogumelo é um fungo? Olha a carinha do cogumelo, parece aquele cogumelo do Mario que a gente pode ganhar mais uma vida, né? Quem dera espécie ganhar mais uma vida com um cogumelo desses. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, características dos fungos. Primeira coisa, eles são seres eucariontes. Lembra da célula? Aquela que tem um núcleo organizado, com material genético dentro do núcleo? A gente já viu isso. Eles são seres heterotróficos. E para quem não sabe o que é um ser heterotrófico, eles não produzem o seu alimento. Então, eles não fazem fotossíntese e eles têm que se alimentar de outras coisas. Tipo a gente não faz fotossíntese, a gente se alimenta lá da carne de outros animais, a gente se alimenta de plantas e por aí vai. Os fungos têm uma característica muito importante, que eles são seres decompositores. Ou seja, quando um animal ou algum ser vivo morre, são os fungos que vão lá vão decompor, né, a matéria. Então eles são, imagina, morreu aqueles, abre aspas aí, bichinhos que a gente chama que fala que comem aquela coisa que apodreceu, são os fungos. Então eles vão fazer a decomposição da matéria. E aqui eu citei alguns tipos de fungos que são muito comuns, que a gente usa no dia a dia e talvez a gente não saiba, e alguns deles não são bons, tipo o bolô, que dá lá quando tem infiltração, ou então quando fica com muita umidade num lugar que é fechado. O champignon, que é aquele gostosinho que a gente coloca no estrogonofe. A levedura, que a gente vai ver o que é, porque provavelmente vocês não conhecem esse. O mofo, que também não é legal. O bolô, galera, é aquele que dá no pão também, lembrei agora. A trufa, o penicillium, esse aqui é muito bom, ele é um remedinho pra gente. Orelha de pau e tinha. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o mofo, olha que imagem maravilhosa, né? Isso tudo aqui que tá com esses pontinhos aqui, é uma galera de fungos aí que tem, que dá lá na parede, quando dá infiltração, então, geralmente é na parede, porque fica úmido, e aí eles vão lá e grudam, e seja o que Deus quiser, né? Olha o champignon aí, ó, pra quem não conhece, é um cogumelozinho que a gente coloca lá, um estrogonofezinho pra poder comer, muito gostoso, por sinal. Tem gente que tá fazendo, cara, que coisa ruim. Mas tem gente que gosta, hein? A gente tem aqui, ó, o penicillium foi o primeiro antibiótico. Vou contar uma história pra vocês. Reza a lenda de que o cara, um cientista, estava lá preocupado, procurando remédio para combater as bactérias no laboratório, e pesquisa daqui, pesquisa dali, e nada de se resolver a situação. Ele ficou com fome e resolveu comer um sanduíche no laboratório, que é proibido, pessoal, nada de comida nos laboratórios. Mas mesmo assim, ele comeu e acabou esquecendo um pedaço desse sanduíche lá em cima da bancada, em cima da mesa, e aí próximo de uma plaquinha com as bactérias. E aí o que aconteceu? Depois de dias de sanduíche lá em cima, ele deu um fungo, que é o penicillium, que é esse carinha aqui, ó, azulzinho, bonitinho aqui, que na verdade essas colorações são só para poder mostrar. E aí, pessoal, é o seguinte, esse fungo acabou matando as bactérias. E aí o cara foi esperto pra caramba, que ele pensou, poxa, a única coisa que tem diferente aqui é o meu sanduíche que tá com fungo, então o meu sanduíche que provavelmente tem alguma coisa que matou as bactérias. Ele começou a estudar e aí ele fez o primeiro antibiótico, que é conhecido como penicilina. Provavelmente o pai de vocês já viram falar sobre isso. Seguindo aí, ó, a levedura, pessoal, a levedura, ele é um fungo que faz fermentação, ok? E dá uma olhadinha aí que parece um monte de bolinhas, que dá um super zoom, essas imagens são microscópicas. E outra coisa importante, ó, eles são unicelulares, ou seja, eu vi aí formados de uma única célula, com certeza. E aí, pessoal, olha só que legal sobre a fermentação. As leveduras da cerveja, eles vão fazer a conversão, ou seja, eles vão fazer com que açúcar se torne álcool. Olha que maneiro, hein? As leveduras da cerveja faz com que o açúcar se torne álcool. Óbvio que isso não é uma coisa que acontece tão simples, demora dias para ser feito, mas olha só que interessante, pegar um açúcar e transformar isso em bebida alcoólica, no caso o choppzinho aí pra galera dos pais que gostam de tomar uma bebida, porque vocês não estão na idade. Seguinte, outro tipo aí de fermentação é um fermento biológico que vem de lá, eu botei a marca aqui, mas nada de merchan. É o fermento biológico, ele tem de várias marcas e ele ajuda a fazer pães e massas
Vocês conhecerem alguém que fazem pão ou massa, vocês vão ver que vocês colocam esse trequinho aqui, que é o fermento biológico que a gente compra lá no mercado. E aí o que acontece? Ele produz gás carbônico. E aí, depois de um tempo, o pão ele cresce. E ele vai crescer por causa da atuação desse gás carbônico, que vai fazer com que vai ficar cheio de gás carbônico dentro do pão. E o pão vai ganhar esse formato que ele tem, ok? Outra coisa também importante é o seguinte, na fermentação tem um fungo lá que vai transformar a cana-de-açúcar em etanol, que é o álcool que a galera usa no carro, ok? Lembra lá do primeiro que a gente usava para poder fazer bebida alcoólica? Então, nesse caso aqui tá pegando a cana-de-açúcar e tá transformando em combustível. Que combustível é esse? O etanol, que a gente vai lá no posto de gasolina para quem tem carro e conhece. E ele é chamado de biocombustível. Por que ele é chamado de bio? Por que tem essa... Ó, vou marcar aqui, ó. Por que ele tem essa partezinha aqui chamado bio, ó, bio? Lembrando que bio é coisa que significa vida. Então, pessoal, eu tô falando de uma coisa que faz bem para a natureza. Vamos colocar nesses termos assim. Porque o etanol, ele emite menos gases poluentes. Por isso que ele é um biocombustível. A gente tira ele da natureza, daqui da cana-de-açúcar, que é um produto natural, e a gente transforma isso em combustível, ok? Dando sequência aí, ó, biocombustíveis são fontes de energias consideradas alternativas, apresentam baixos índices de emissão de poluentes na atmosfera. E quando eu falo poluentes, eu vou até marcar aqui, ó, esses poluentes aqui, ó, é muito comum a gente falar sobre a emissão do carinha chamado aqui, ó, vou escrever ele para vocês, ó, vocês conhecem ele como CO2. Então, ó, o etanol, ele emite menor quantidade de CO2, principalmente, tem outros gases também, mas principalmente CO2 é emitido em menor quantidade. E aí costuma ser produzido a partir de produtos agrícolas ou vegetais, por isso que eles recebem aquele nome lá chamado de bio. Para quem tá falando aí que minha letra tá feia, lembra que eu tô no mouse, hein? E aí, pessoal, olha só, que os decompositores, aquela parte que eu falei, ó. Lembrando, toda vez que você tem algum ser vivo que ele morre, ele vai ser decomposto por um fungo. Então, esse fungo aqui, ele vai acabar retornando com a matéria para onde ela deveria ter ido,